Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese. Inspirai, Senhor, nas nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, para esse encontro de hoje, para a gente começar aí o nosso bate-papo, eu gostaria de ver com você aí algumas coisas que demoram para serem feitas, tá? Então, hoje em dia a gente às vezes está, vamos colocar assim, meio mal acostumado, né? Porque a gente às vezes vai no supermercado ou de repente numa loja, a gente já compra tudo pronto, né? Então você já vai lá, pede e já compra, né? E às vezes a gente tem aí a questão, por exemplo, de Netflix, de YouTube, né? Então é tudo muito rápido, né? Você vai lá, de repente quer assistir um filme, você já vai, já compra, já consegue assistir. E algumas coisas, né, às vezes o processo, às vezes ele é mais lento, às vezes é mais demorado, tá? Então, eu gostaria que você desse uma conversada aí na sua casa. Comida, né? Qual é a comida aí que a sua mãe, né, ou de repente aí sua avó, né, alguém aí da sua família faz e que demora para ficar pronto, né? Às vezes, vamos colocar, nem todo mundo às vezes tem costume de ficar na cozinha, mas dá uma conversada aí no caso com seu pai, com a sua mãe, tá, para ver aí no caso uma comida que vocês fazem, que sua mãe fala, olha, tal comida demora para fazer, tá? Então veja aí quanto tempo demora, no caso, para fazer essa comida. Uma outra coisa também que eu gostaria de ver com você aí é a respeito de construção, tá? Porque se você olha a sua casa também, às vezes pode ser que de repente, por exemplo, você fala, eu comprei um apartamento, ou às vezes nos mudamos para uma outra casa, mas se por um acaso a casa que você está foi uma casa que seus pais construíram, veja aí quanto tempo eles demoraram para construir a casa, tá? Então dá uma conversada aí para você ver aí quanto tempo levou, tá? E mesmo se de repente aí, às vezes vocês compraram um apartamento, alguma coisa, não sei, uma casa já pronta, né? No caso aí, quanto tempo demorou, tal processo. Então veja que algumas coisas, né, demoram. E se por acaso tiver alguma outra coisa, de repente aí no bate-papo, né, que você tiver aí na sua casa, que você, de repente, às vezes conversando aí com o pai e com a mãe, eles falam, olha, tal coisa demora para fazer, tá? Então, a ideia é essa daí, tá bom? Então, comida, construção e alguma outra coisa aí que, de repente, surgindo bate-papo, que vocês percebam que demora. Então, dá uma pausada, conversa e depois a gente volta, tá bom? Acredito que você já deve ter voltado, né? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de algumas coisas, tá? Que eu peguei aqui, para a gente ter noção aí um pouco de tempo. Então, um negócio que eu gosto muito, tá? É molho shoyu, tá? Que aí você pode usar no yakisoba, né? Em outros pratos também, né? Quando vai comer sushi, né? No caso, a gente molhar lá o sushi no yakisoba quer dizer, no molho shoyu, né, muito gostoso. E o molho shoyu, ele demora mais ou menos aí uns 6 meses para ficar pronto. Então você vê, olha, o molho que a gente já compra prontinho ali, ele demora 6 meses ali no caso para fermentar, né, no caso ali a soja, né, para fazer o molho do jeito que a gente conhece. Se a gente pega o vinho, né, o vinho, no caso aí, ele demora aí também em torno aí de uns 2 a 3 meses para ficar pronto, né? E depois, né, a gente tem que entender assim que depois que ele está pronto, quer dizer, né, ele ficou ali fermentando, né, o processo de fermentação, no caso do vinho, ele vai de 2 a 3 meses, mas depois eles vão aí deixar o vinho para descansar pelo menos 1 ano, para daí, né, no caso, começar aí as pessoas vender. E se você pega aí os vinhos especiais, né, é de 5 anos para mais, né? Então falam aí que quanto mais velho o vinho, mais gostoso ele é, né? E só para a gente ter uma noção, né, no caso, se você pega aí a parreira, né, ou seja, por assim dizer, a planta, né, que vai produzir aí as uvas, né, ela é uma trepadeira e ela demora aí de 2 a 3 anos para ela começar a dar fruta. Então, quer dizer, você vai pegar uma mudinha, vai plantar e vai demorar aí de 2 a 3 anos para ela começar a produzir algumas uvas. Depois desse processo, vai aí de 5 a 6 anos para ela começar a produzir bastante. Quer dizer, para daí você ter uma quantidade grande, para daí você conseguir, vamos colocar assim, colher e até mesmo fabricar o seu vinho. Então você vê aí que a gente está falando aí que, né, tipo, se a gente for contar 3 anos para começar a produzir, mais 6 anos para ter uma produção boa e depois aí mais 5 anos para você ter um vinho bom, então a gente poderia chutar aí 6, 10,
mais ou menos aí uns 15 anos. Então vamos supor, se hoje eu estivesse plantando uma parreira, para eu estar colhendo um vinho e estar saboreando o vinho que eu fiz, né, dentro desse processo que eu estou vendo, mais ou menos aí uns 15 anos, tá? Então você vê que algumas coisas demoram, né? A mesma coisa se a gente for ver aí queijo, né? Quando você fala em vinho, a gente tem também muito de queijo. Né? E o queijo, para você fazer o que a gente chama de queijo meia cura, né? Ele vai mais ou menos umas 2 semanas, tá? Ou às vezes aí até uns 2 meses, aí mais ou menos, para você ter aí o queijo que a gente chama de queijo meia cura. E para você pegar aí os queijos duros, né? Aqueles queijos que duram mais, aí a gente tá falando aí de 2 anos para cima. Se a gente for ver, tem algumas coisas que às vezes a gente demora, né, que a gente faz, mas que às vezes a gente não percebe. Então, por exemplo, quem tem aparelho no dente, né, eu não tenho, mas quem usa aparelho no dente, às vezes aí vai mais ou menos de 1 a 2 anos, tá, que você fica ali usando isso, se não for mais ainda, né, no caso, para você colocar. Mas pode ver que se falasse para você, olha, vai demorar 2 anos, 3 anos, você fala, nossa, tudo isso de tempo que vai demorar, né, mas... Geralmente a gente vai no dentista e fala, ó, tem que colocar aparelho. Coloca aparelho e nem dá prazo, né? Quer dizer, a gente já vai usando o aparelho, né? E porque é um processo mesmo demorado. E algumas coisas também, né? Por exemplo, se a gente pega aí madeira, né? Madeira também é uma outra coisa, né? A madeira, quando a gente corta, por exemplo, assim, uma árvore, né? E a gente tem que deixar a madeira secar. E assim... uma regra mais ou menos que eles usam é para cada 2,5 cm, tá? Então é uma medida pequenininha, tá? Que a gente tem aí 2,5 cm. Para cada 2,5 cm você tem que deixar aí a madeira descansar em média mais ou menos 1 ano para ela estar secando, tá? Porque após esse processo que a madeira secou, quer dizer, o que tiver que entortar a madeira já entortou, e daí sim você vai poder trabalhar com a madeira e ela, por assim dizer, não vai mais deformar. Então, vamos colocar assim, se eu fosse, no caso, construir alguma coisa, você quer que essa coisa dure, essa coisa não dê problema, e você vai trabalhar com madeira, você tem que pegar madeira seca, tá? Porque se você pega e compra, no caso, uma madeira que ainda não secou, você vai, no caso, pregar ou vai montar, só que depois, quando a madeira secar, provavelmente ele vai estar entortando, tá? E se a gente for ver aí em algumas coisas, de repente você não pode entortar. Então eu lembro que uma vez eu conversei com uma cliente que eles faziam o que a gente chama de esquadria, tá? Então assim, era porta e janela de madeira. E ela falou assim que eles tinham uma grande área lá, que eles colocavam a madeira e eles deixavam 2 anos a madeira lá. Então assim, comprou madeira hoje, você vai deixar 2 anos a madeira ali tomando sol, tomando chuva. E após esse processo, quer dizer, a madeira já entortou que ela tinha que entortar, a madeira já está seca, e daí sim eles vão pegar essa madeira, vão, no caso, cortar do jeito certo, vão lixar, vão fazer tudo para daí fazer, e a madeira não vai ter problema nenhum. Então vocês viram que algumas coisas eles demoram, né, no caso o processo, é para a gente ver. Muito bem, então a gente já viu uma introdução, então agora, né, vamos para a nossa leitura de hoje. Então, só um minutinho. Voltando, então olha só, a leitura de hoje que a gente vai fazer é do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo do 1 ao 13. Lucas, capítulo 4, de 1 ao 13. Repleto do Espírito Santo, Jesus voltou do rio Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto. Aí ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada nesses dias e depois disso sentiu fome. Então o diabo disse a Jesus: Se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão. Jesus respondeu: A Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo o poder e riqueza desses reinos, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te ajoelhares diante de mim, tudo isto será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz, você adorará o Senhor seu Deus e somente a ele servirá. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo,
porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu: a Escritura diz: não tente o Senhor, seu Deus. Tendo esgotado todas as formas de tentação, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, a gente está lembrando, né? Mês de setembro, mês da Bíblia. E essa leitura que a gente fez aí é a tentação de Jesus no deserto. Então, vocês podem ver aí que fala que Jesus, ele foi no deserto, ele ficou ali 40 dias jejuando, tá? Se a gente pegar aí os 40 dias, tem uma outra data que tem a ver com 40, né? Então a gente pega, por exemplo, quando a gente fala lá que o povo caminhou no deserto, a gente fala que o povo ficou 40 anos, né? Então esse termo, né, no caso 40, né, quer dizer muito tempo, né? Mas a gente tem essa relação, né? 40 dias de Jesus no deserto, 40 anos do povo andando no deserto. E as três leituras que a gente viu hoje, quer dizer, três leituras não, perdão, a gente viu uma leitura, né? Mas as três respostas que Jesus deu, né, no caso aí, para o diabo, elas são retiradas de um outro livro da Bíblia, tá? Que é do livro do Deuteronômio, que é o que a gente vai falar hoje na catequese. Então a primeira resposta que Jesus fala, né, que ele fala assim: olha, pega essa pedra e ordena que ela se transforme em pão, né? Então Jesus fala, né, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essa resposta é retirada lá do livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Tem uma outra, né, que daí depois o diabo fala assim: olha, eu posso te dar tudo que você quiser, né, todos os reinos, se você se ajoelhar diante de mim, né? E daí, essa resposta, né, no caso, que ele dá aí para Jesus, né, que Jesus fala assim, né, adorará somente ao Senhor seu Deus. Então ela é retirada aí do livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. E por último, né, ele leva Jesus numa parte alta e fala: se você se jogar daqui, os anjos vão vir te salvar. E daí Jesus fala o que, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. E essa resposta também é retirada do livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Então a gente percebe, né, que Jesus ele citou o livro do Deuteronômio. E o livro do Deuteronômio, para o povo judeu, ele era um livro assim que eles usavam muito. Então ele é um livro assim que é muito citado, não só nos evangelhos, mas também no Novo Testamento, tá? Então aí no caso, tanto com Jesus quanto depois com os apóstolos. E todos os anos, né, a igreja propõe pra gente aí que a gente olhe para um livro e a gente estude um livro da Bíblia. E esse ano é justamente o livro do Deuteronômio, tá? Então, só para a gente se situar um pouco aí onde que a gente está. A gente tem os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o que a gente chama aí de Pentateuco, tá? A gente também chama isso daí de Torá, né? Que no caso aí seria a lei dos judeus, tá? Então a gente pega aí o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro do Levítico, o livro do Números e o livro do Deuteronômio. Então esses 5 primeiros livros, tá? Que é por isso que vem aí de Penta, 5, né? Então no caso é o Pentateuco. E eles são os livros aí, por assim dizer, que eles trabalham essa questão da lei, né? Então os judeus aí, né, eles falam aí que a Torá, né, no caso aí é a lei de Deus, tá? Então vamos lembrar um pouco. Na semana passada eu falei para vocês aí a respeito de Abraão. Então lembra, né, que eu falei, olha, que Deus foi lá, conversou com Abraão, né, falou: eu vou fazer uma aliança com você, sai da terra onde você está, vai para outra terra, né? Então Abraão foi, acreditou. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve daí um filho chamado Jacó. Tá? Vocês lembram disso daí, que foi a catequese da semana passada. E daí eu falei para vocês que o Jacó, ele teve, né? Lembra que eu falei lá que chega uma parte na Bíblia que muda o nome dele de Jacó para Israel, né? Mas lembra que eu falei para vocês aí que ele teve 12 filhos, tá? Então quando a gente pega o livro do Deuteronômio, que é esse livro que a gente está estudando, é como se eu estivesse contando uma história para vocês e a partir de um ponto da história que eu
por assim dizer, que ele começa a narração do livro do Deuteronômio. Então a gente fala, por assim dizer, quando a gente olha para o livro do Deuteronômio, a gente tem, por assim dizer, um contexto bíblico, quer dizer, na Bíblia qual é a situação que a gente tem, e a gente tem uma outra coisa que é o contexto histórico, quer dizer, qual é o momento da história, tá, em que esse livro está situado. Tá? Então a gente tem que fazer essas duas análises. Então, no caso, qual que é o ponto que está quando ele começa o livro do Deuteronômio? Então, a gente vai dar uma revisão um pouco, tá? Aí na história. Então, assim, Jacó teve 12 filhos. E entre esses 12 filhos de Jacó, ele teve um filho, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes da história, tá? Mas ele teve um filho chamado José. E o José, ele era, por assim dizer, entre os 12 filhos ali do Jacó, era um dos filhos que ele mais gostava, e os irmãos tinham inveja dele. E daí chegou um ponto que os irmãos, por inveja dele, acabaram ali vendendo ele como escravo, e ele foi parar lá no Egito. Tá? Lá no Egito aconteceram algumas coisas, mas de escravo ele acabou se tornando aí governador do Egito. Então é interessante a gente ver essa questão aí da história. E como governador do Egito, passou um tempo lá que teve uma fome aí no mundo inteiro, inclusive lá o Jacó, aí chamado Israel, com os outros filhos, também estavam passando fome, daí eles ouviram falar, olha, lá no Egito tem comida, e daí eles pegaram, vieram, os irmãos, até o Egito para comprar comida, teve ali o desenrolar da história, até que chega um ponto que o José revela, olha, eu sou irmão de vocês que vocês venderam como escravo. Então venham, para cá, eu sou governador, agora vocês podem ficar junto comigo, vocês vão ficar bem, então venham para cá. E daí vem o Jacó, junto aí com todos os filhos, e aí eles já estavam casados, e tinha um monte de as esposas, os netos, então veio todo mundo junto, E se passa aí 400 anos, então quer dizer, veio a família, ficaram no Egito, se passou aí 400 anos e eles foram tendo filho. Lembro que até no encontro da semana passada até brinquei com vocês que negócio, se cada um tiver 5 filhos, vai para tantos mil, daí tem tantos filhos, vai para tantos mil, Vocês lembram que eu fiquei brincando? Então eles foram se multiplicando, E após 400 anos, subiu no trono um novo rei, quer dizer, lá no Egito ele chamava de Faraó, E o Faraó que entrou, ele não conheceu José, não sabia da história. E ele olhou e ele falou, mas tem um monte de gente aqui, e esse povo que está aqui, se um dia esse povo se rebelar, esse povo vai tomar o poder, vai tomar tudo da gente. E daí ele torna o povo em escravo, ele escraviza o povo e coloca o povo, lá no caso o povo judeu, para trabalhar. Daí, ainda assim chega um ponto lá que ele manda matar as crianças, então assim, se você teve um filho e são menino, os meninos podem mandar matar. As meninas não tem importância, as meninas podem deixar, mas os meninos vão morrer tudo, Então, tem uma mãe que daí para não matar o filho dela, ela vai e coloca o filho dela na cesta, E daí o nome dele depois é Moisés, quer dizer, salvo pelas águas, e daí a gente começa a contar a história do Moisés. Se vocês já se vocês já assistiram aquele filme chamado O Príncipe do Egito, ele conta essa história do Moisés, tá? E a história do Moisés ela é narrada pra gente no livro do Êxodo. Então a palavra Êxodo quer dizer saída, tá? Então, eu tô resumindo muito a história aqui, tá? Mas o Moisés, ele vai no deserto, num determinado ponto lá da história, ele tem um encontro com Deus e Deus fala assim, olha, eu ouvi o clamor do meu povo e o meu povo está sofrendo lá no Egito. Então eu quero que você volte lá no Egito e liberta o meu povo. E daí tem uma coisa muito legal, Porque assim, se a gente for ver, todas as vezes em que Deus fala assim, olha, eu quero que você vá fazer um negócio, geralmente a turma fica arrumando meio desculpa. Hoje em dia a gente não faz isso, Quando pedem pra gente fazer coisa na igreja, a gente não arruma desculpa, a gente vai lá e a gente faz, Nunca a gente dá desculpa, Mas naquela época o povo dava desculpa, E daí o Moisés fala, mas sabe o que é? Porque se a gente olha na Bíblia, fala assim que o Moisés, ele não tinha uma boa dicção, tanto que tem, algumas pessoas que falam assim que o Moisés era gago, Então você imagina a situação, Você chegar diante do faraó e falar uma frase,
eu vim aqui porque Deus mandou libertar o povo. Então, falou assim, eu vivi, não dá, né? Como vai ficar falando ali, eu falo, viu, manda esse cara embora aí, porque eu não vou dar bola para ele, né? E o Moisés fala isso, nossa, mas eu não vou conseguir falar. E Deus fala, não, vai lá e se é assim, né? Eu falo com você, mas você fala pro seu irmão vai e seu irmão transmite. E Moisés vem, né? Fala, tudo bem, tá bom, o senhor quer, eu vou. Daí Moisés vem e tem um diálogo ali entre Moisés, né? Lembrando que aí quem tá falando é o irmão dele, que é o Araão, tá? E daí, no caso, ele fala assim, olha, o Deus dos meus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Falou assim que é para você libertar o nosso povo. E o faraó falou, não vou libertar. Não quero libertar vocês. Tá bom, porque imagina, tem um monte de escravo, tá todo mundo trabalhando de graça ali, deixa o povo continuar trabalhando. E daí Moisés falou assim, olha, se você não libertar o povo, Deus falou que ele vai mandar umas pragas aqui no Egito. O cara falou assim, tá nem aí, pode mandar. E daí vem 10 pragas no Egito, tá? Então, uma delas lá, o rio Nilo se torna em sangue. Daí volta Moisés lá e fala, ó, o rio virou sangue, aí você vai libertar o povo? Não vou libertar, tá? Então daí vem uma outra praga, que tipo assim, começa a vir sapo pra tudo, né, nos lugares. Vai libertar? Não vou libertar. Daí começa a vir mosca e vai vindo um monte de pragas. Por último, a gente tem a última praga, tá? Que é, no caso, a morte dos primogênitos. Então, lembrando que, no caso, o faraó, né, lembra que eu falei para você lá que ele matava os meninos? Né? Então, ele matou muitas crianças, né? Ele mandou matar muitas crianças porque ele falava assim, não, tipo, vamos matar os meninos. E daí, né, a última praga, né, Deus falou assim, olha, eu vou ferir os primogênitos. E se a gente pega a palavra Páscoa, qual que é o sentido da Páscoa para a gente? A Páscoa é a ressurreição de Jesus, tá? Então isso é a Páscoa. Mas para o judeu, eles também têm uma Páscoa. Só que o que significa Páscoa para o judeu? Páscoa significa passagem. Então Deus falou assim para Moisés, olha, você vai pegar, vai falar para cada família, no caso do povo aí, matar um cordeiro, tá? Então poderia ser aí um filhote de bode, né? Que no caso seria aí um cabrito, ou um cordeiro, que seria no caso aí filhote de uma ovelha. Você vai pegar, vai matar e você vai preparar para comer. Só que vocês têm que comer tudo numa noite só. Então, se a família é pequena, você junta com o vizinho. Ah, ainda é pouco? Junta com outro vizinho, tá? Vocês conseguem comer um inteiro, tudo bem. Mas daí vocês vão matar o carneiro para comer aí tudo na noite, né, numa noite só. Vocês vão comer com ervas amargas para lembrar do tempo que vocês foram escravos aí no Egito. E vocês vão comer de pé, vestido, pronto para ir embora, porque amanhã eu vou libertar vocês do Egito. É isso que Deus fala. E uma última coisa que Deus fala assim, ó, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar no umbral da porta. Então o que vem a ser o umbral da porta? Eu vou virar um pouco a câmera aqui, ó. Só para vocês verem que eu estou no meu quarto, tá? Então, o umbral da porta é aquela parte de cima ali da porta, tá? No meu caso aqui, tá? Como a porta é, como é que fala? Porta de apartamento, né? Então, no caso aqui, é a porta, o umbral ali, que seria o batente da porta, ele é fininho, tá? No caso é de metal, então ele é fininho. Mas tem algumas casas, talvez aí na sua casa, seja um batente mais grosso, tá? Então, o que Deus está falando assim, ó, pega o sangue e passa no batente, na parte de cima, tá? Da porta. E de noite eu vou mandar o meu anjo, e o anjo vai passar nas casas onde ele vê o sangue em cima da porta, daí o meu anjo não vai entrar. Mas nas casas em que não tiver o sangue na porta, daí o anjo vai entrar e vai matar o primogênito. Daí o que acontece? Todo mundo que é do povo de Deus, quer dizer, todo mundo que é judeu, que é temente a Deus, faz do jeito que Deus mandou, e os egípcios não fizeram. E quando é no dia seguinte, acontece isso, né? Que é a hora que eles acordam, todos os primogênitos. Tá? O que é primogênito? Primogênito é o que a gente chama aí de primeiro filho, tá? Então, só uma, né, pra você analisar aí, será que na sua casa, se acontecesse isso de novo, será que você não ia morrer, né? Porque se a gente for ver aí, os primogênitos, quer dizer, se você é o primeiro filho, né? No caso é de seu pai e de sua mãe, já era, né? Foi isso que aconteceu. A não ser aí que não tivesse passado, né, esse sangue na porta.
Quando Moisés vai no dia seguinte falar com o faraó tá assim, tipo, imagina, acabou de perder o filho, pega esse povo, suma, desapareça na minha frente, vai embora, vaza, eu não quero mais vocês aqui, pode ir, vai embora. Beleza, né? Moisés vai, fala pro povo, tranquilo, vamos embora. Né? E o povo já tá pronto, já tá vestido, porque lembra que Deus falou, coma já vestido, pronto, então o povo pega, vai e começa a ir. E o povo vai andando, só que chega num ponto que eles chegam num lugar lá chamado Mar Vermelho. E quando eles estão quase chegando no Mar Vermelho, daí estão começando a pensar, né, caramba, e agora, como é que ele vai passar nesse lugar aí, né? O faraó fala assim, mas peraí, os caras eram escravos, daí vem um monte de praga, rebenta com o meu país, daí matam meu filho, e aí eu vou deixar o povo embora? Não, daí ele pega os escravos, os soldados e começa a ir atrás do povo. Né? E quando o povo vê que o exército do faraó tá vindo, daí começa todo mundo a entrar em desespero. Nossa, nós vamos morrer agora, né? Daí eu gostaria que vocês lembrassem, acho que para quem já assistiu aquele filme A Era do Gelo, né? Não tem aquela preguiça, né? Vamos morrer! Aí o povo começa daquele desespero, né? Tipo, meu Deus, a gente vai morrer, Moisés, agora o que ele faz? E daí Deus clama para Deus, né? Falou assim, Senhor, por favor, nos ajuda, né? Porque olha só essa situação, né? E agora, né? A gente vai morrer aqui, né? E daí Deus manda uma coluna de fogo. Então, para quem assistiu o filme do Príncipe do Egito, eles deram uma definição lá que eu achei muito legal. É como se fosse assim, um furacão, né? Só que de fogo. E esse furacão desce do céu e fica ali entre, então, você tem o povo e aqui você tem o exército do faraó. E aqui no meio tem a coluna de fogo, tá? Quer dizer que fica ali entre o exército do faraó, não deixa o exército chegar ali até o rei. Quer dizer, até o povo. Só um minutinho. Bom, voltando. Então, daí o que acontece? Tem esse negócio aí do povo tá lá no Mar Vermelho, né? E daí o povo fala, nossa, Moisés, é agora? Porque vai ficar essa coluna de fogo aí, a gente vai morrer aqui. E daí Deus fala assim para Moisés, quero que você abra, né? Abra os seus braços, né? Aí com um cajado. E quando Deus faz isso, quer dizer, quando Moisés faz isso, o que acontece? Deus manda um vento e divide o Mar Vermelho. Então o mar se abre, né? Deus manda um vento e esse vento abre o mar. Daí tem um caminho, então o povo pode atravessar. E o povo atravessa por esse caminho, né? E quando o povo está lá do outro lado, Deus, por assim dizer, ele apaga a coluna de fogo, né? E daí, quer dizer, livra o caminho. E daí o faraó fala, olha lá, o povo atravessou. E o faraó vem também e entra no meio do mar também, né? Que está aberto, né? Só que quando ele está ali, na metade do mar, Deus fala assim, Moisés, pode baixar o braço? Daí quando Moisés abaixa o braço, o mar vem, fecha, né? E destrói ali o exército do faraó. E daí o povo está do outro lado do rio, né? Falou, beleza, né? Agora estamos do outro lado do rio aí, e daí o povo, né? Começa a caminhar, porque Deus quer levar o povo, né, para a terra que era deles, né? Lembra que Deus falou assim para Abraão, olha, sai da terra que eu vou mais para outro lugar porque eu vou te dar uma terra. Então era essa terra que era de Abraão, que era de Isaac, que era de Jacó, era essa terra que era a terra do povo. Só que eles estavam no Egito, então Deus precisava tirar eles do Egito e levar eles de volta para a terra prometida, né? Que a terra que era deles. Só que o povo vai começando a andar no deserto e daí, nossa, que calor, ai que calor insuportável. Nossa, que sede, daí começa a acabar a água, daí fica, ai, porque a gente vai morrer de sede. Nossa, porque você tirou a gente lá do Egito, a gente tinha água e agora nós vamos morrer de sede. Ai, que sede, nossa, se tivesse uma água aqui para nós beber, né, mas não tem água. Puxa vida, eu queria água, né? Ai, como seria bom uma aguinha fresquinha para beber, assim, nossa, matar a minha sede, né? Ai, minha garganta, assim, passar um pouco de água na cabeça. Nossa, eu fico imaginando Moisés escutando uns negócios desses, né? Daí vai Moisés e fala para o Senhor, o povo está reclamando que não tem água. Daí Deus vai e fala assim para Moisés, Moisés, pega o seu cajado e bata uma pedra aí que eu vou te mostrar e vai sair água. E Moisés vai e bate, sai água. Sai água! Bate 2 vezes. Daí Deus pega da bronca no Moisés e fala, viu, não falei para você bater uma vez só, porque você bateu 2. Você não está confiando em mim? Não falei que era uma vez só que eu já ia fazer jorrar água? Então, você vê que Moisés, ele também, né, ele fica irritado com o povo, mas Deus também dá bronca no Moisés também.
E daí, beleza, né? Sempre quando o povo tinha sede, né? Se não achavam água, Moisés batia numa pedra e tinha água. Resolveu o problema, resolveu o problema. Só que daí o povo começa a acabar a comida. Daí falando, nossa, nós vamos morrer de sede, né, de fome, porque ai, não tem comida para nós comer. Lá no Egito tinha comida, ai, como era bom comer alguma coisa, não tinha comida. Nossa, e agora, né? Como seria bom ter comida? Vai Moisés, não falar para Deus, Senhor, o povo está reclamando, não tem comida. Daí Deus manda um maná. O que é o maná? É como se fosse um pãozinho. O padre Marcos, que passou aqui pela nossa paróquia, ele falava assim que era mais ou menos quase ali como um pão de queijo, tá pequenininho. E daí o povo vai, né? No caso, Deus fala assim, que eles eram para todo dia, quando eles acordavam logo pela manhã, eles podiam colher o maná. Então o maná estava espalhado no chão, como se fosse um pãozinho lá. Então era para você pegar o pãozinho suficiente para você comer durante aquele dia. Por quê? Porque se você guardasse mais, por exemplo, para comer amanhã, ia estragar. Então o que Deus falava era, guarde para hoje. Ah, mas e amanhã? Amanhã eu mando pão de novo. Se a gente for ver, né, se a gente for ligar aí com o Pai Nosso, que a gente fala, né, olha só. O pão nosso, quer dizer, de todo mundo, né, então o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E amanhã? Amanhã você pede de novo. Tá? Então quer dizer, confia em Deus, que amanhã Deus vai te dar o pão de novo. Tá? E daí o povo tem pão, quer dizer, todo dia Deus manda o sustento, né, pro povo lá. Só que daí chega um ponto que o povo começa de novo, né? Ai, porque nossa, lá no Egito a gente tinha carne para comer, né? Nossa, como era bom, né? Carne, né? Gostoso carne. Aqui só tem pão, né? Vamos comer pão, acho que virado de pão, farinha de pão, né? Suco de pão, né? Não tem carne. Ai, como seria bom comer carne, né? Vai Moisés de novo falar, Senhor, o povo está reclamando que não tem carne. Daí Deus fala assim, não, eu vou mandar carne. Então pode ficar tranquilo que toda tarde Deus mandava uma revoada, quer dizer, um bando de codornizes, que seria assim, por assim dizer, uma codorninha, tipo uma pombinha, por assim dizer. E elas, né, vinham e pousavam ali no meio do povo. Então o povo podia matar as codorninhas e beleza, comia, né, a carne das codorninhas. Daí Deus fala assim, olha, de dia vocês vão comer pão, de noite vocês vão se fartar de carne. Maravilha, olha só que beleza, né? Quer dizer, o tempo que o povo ficou no deserto ali, Deus mandava comida. Só que chega um ponto que Deus quer fazer uma aliança com esse povo. E daí Deus fala para Moisés subir no alto da montanha e Deus dá as tábuas da lei, né? Que seria aí, no caso, também chamadas tábuas da aliança, tá? Daí eles falam, nossa aliança, lembrei, que lembra que eu falei que a Bíblia é dividida em Antiga Aliança, Nova Aliança, né? Quer dizer, Antigo Testamento, Novo Testamento. Então as tábuas da aliança é essa aliança que Deus faz com o povo, tá? Só que Moisés demorou lá na montanha. E quando Moisés estava demorando, o povo começou a murmurar de novo. Nossa, acho que Moisés morreu, Moisés não vai voltar mais. E agora a gente estava lá no Egito, daí agora estamos aqui no deserto, perdido. Meu Deus do céu, vai ser? Acho que Deus esqueceu da gente, não vai lembrar. Daí algum espertão lá teve uma ideia, assim, viu? Acho que Deus esqueceu da gente. Então, por que a gente não faz o nosso próprio Deus? Olha que ideia de jumento, né? Daí eles vão lá, pega todo o ouro que eles tinham, derrete e faz um bezerro de ouro. Agora esse bezerro de ouro vai ser o nosso Deus. Olha que ideia de jumento. Quando Moisés desce, Moisés vê o bezerro lá, Moisés pega as tábuas dali, quebra, né, mói lá em cima do bezerro e quebra as tábuas da lei, né? E daí Moisés, né, vai de novo, fala, ó, vou subir de novo, mas se eu voltar aqui e vocês construírem uma porcaria de um bezerro, eu vou matar. Eu fico imaginando assim, Moisés, acho que, né, falando assim, Senhor, manda de novo, Senhor, aquela coluna de fogo para queimar todo mundo, Senhor, por favor, né? Queima todo mundo, né? Ou então quando eu bater na água, na pedra para sair água, afoga todo mundo, Senhor. Eu fico imaginando assim, se eu fosse Moisés, eu acho que eu faria um negócio desse, porque o povo chato, né, que só reclama. Enfim, Moisés sobe de novo, né? E traz daí as tábuas da lei, e a partir desse ponto, né, eles constroem também o que a gente chama da Arca da Aliança. Lembra que eu tinha falado para vocês, né, da Arca da Aliança, né? Então, eles constroem uma arca e aí o povo, né, tá caminhando. Quando o povo tá quase chegando ali na Terra Prometida, né, o que acontece?
eles falam assim, vamos mandar uns espiões para ver como é que tá. O Moisés falou, beleza. E o povo manda, né? Aí uns espiões. Os espiões vão, olham, veem que tem um monte de coisa na terra lá, já pronta, já tipo fruta, né? Plantação, tem um monte de coisa, só que tem gente morando, porque eles sumiram 400 anos, eles ficaram longe da terra. Então quando eles voltaram, outra turma já estava morando lá. E daí eles ficam naquela, né? Ai, meu Deus, né? E daí volta os espiões e falam assim, viu, tem gente morando lá, tem gente que já tem cidade murada, cidade enorme, e o exército é muito maior, né? E daí o povo começa a murmurar de novo. Nossa, porque a gente estava lá no Egito, e daí Deus trouxe a gente para ficar andando no deserto. Daí nós sofremos tanto e agora nós vamos morrer na mão desses povos de novo que tá aí, porque eles são mais fortes que a gente, são mais inteligentes. Nossa, eles podem muito mais coisas, nós não podemos nada. E daí Deus se irrita, finalmente, com o povo, né? E Deus fala assim, vocês não confiam em mim. Então, porque vocês não confiam em mim, vocês não vão entrar na terra prometida. Porque, só uma pausa aqui, tá? Só uma pausa no que a gente está falando. Será que um Deus que manda 10 pragas no Egito, será que um Deus que manda uma coluna de fogo do céu, será que um Deus que divide o mar vermelho, será que um Deus que quando você está com sede, você bate na pedra, sai água, será que um Deus que quando você está com fome, ele manda pão praticamente do céu? Será que um Deus que quando você está com fome, ele manda todo dia de tarde uma revoada de passarinho? Será? Não sei, só pensando aqui com o meu botão. Será que Deus não seria capaz de ajudar o povo a derrotar os outros povos que estavam lá? O que vocês acham? Então é uma pergunta, não sei, só perguntando, tá? Lógico que dava, né, gente? Pô, Deus faz um monte de coisa, você acha que daí, tipo, um Deus não ia conseguir ajudar eles lá? Só que daí eles murmuram contra Deus, né? E como que era o pensamento? O que eles tinham que fazer? Eles tinham que chegar para Moisés e falar assim, Moisés, olha, o que eles estão falando aí pra gente, que já tem exército, já tem povo lá, e que vai ser muito difícil. Nós não conseguimos, Moisés, a gente não tem força, mas se você pedir para Deus e Deus nos ajudar, a gente tem certeza que a gente vai conseguir. Esse que era o pensamento. Então o pensamento que a gente tem que ter é esse, quer dizer, eu sou fraco, eu sou falho, eu não vou ter força, mas Deus pode. E quando eu não consigo, eu coloco meu problema na mão de Deus, eu falo assim, Senhor, não dá, eu não consigo. É como se Deus falasse assim, ó, deixa comigo, que agora eu faço, agora eu vou fazer por você. Então essa é a especialidade de Deus, quer dizer, o que é impossível para nós é fácil para Deus, tá? E daí o que acontece? Só que o povo fez isso? Não, né? O povo pegou e murmurou contra Deus. E daí Deus fala assim, olha, vocês não merecem estar na terra prometida. Porque se vocês fossem fiéis a mim, eu ia lutar com vocês. E vocês iam derrotar todo mundo de uma maneira fácil. Só que vocês não merecem. Então eu quero que vocês dêem meia volta e vocês vão voltar para o deserto de novo. Daí, quando eles escutam isso, eles falam assim, Deus ia ajudar. Então vamos lutar. Só que o que Deus falou? Deem meia volta e andem no deserto. O que os espertos fazem? Juntam um exército e vão tentar invadir lá o povo. Só que Deus não está mais junto deles. E daí o que acontece? Eles perdem, apanham pra caramba lá, quase morrem, ou morre um monte de gente, e volta com a rabinha entre as pernas, e daí eles começam a caminhar no deserto. E daí Deus fala assim, ó, até que essa geração que está aí, que não confiou em mim, até que essa geração teimosa que foi lá lutar, porque eu falei que não era para lutar, morra, até que vocês morram, vocês vão ficar andando no deserto. Só vai entrar na terra prometida, na terra que eu vou dar para vocês, só os filhos de vocês. E de todos vocês aí, só 2 pessoas eu vou deixar. Uma é Caleb e a outra é Josué. Então, se eu não me engano, parece que no livro do Números, ele dá a definição, ele fala que me parece, se eu não estiver enganado, tá gente? Quando saiu do Egito, eram 600 mil pessoas. Então imagina, de 600 mil pessoas, só 2 confiaram que Deus era capaz de ajudar.
É triste se a gente for ver por esse lado, né? Por isso que Deus se irrita, né? Quer dizer, eles não confiaram em Deus, só aí Caleb e Josué que confiaram. E daí eles ficam andando 40 anos no deserto. Nesses 40 anos o povo ali vai morrendo. E quando já não tem mais nenhum daqueles que murmuraram contra Deus, quer dizer, são apenas os filhos deles, eles voltam novamente para o mesmo lugar, aos pés da terra prometida. E quando eles estão para entrar na terra prometida, daí Moisés faz um discurso. Então, se a gente pega o livro do Deuteronômio, qual que é aí o contexto bíblico? É esse povo que andou 40 anos no deserto, por conta disso que eu contei, e o povo está para entrar de novo, só que não é aquele povo lá que murmurou, são os filhos deles. E daí Moisés faz um discurso, tá? E daí Moisés começa a falar para eles, olha, vocês vão entrar na terra prometida. Vocês são um povo novo, com a cabeça nova. Então, lembrem que os pais de vocês eram escravos lá no Egito. Lembra que Deus mandou as pragas lá no Egito. Lembra que Deus mandou a coluna de fogo. Lembra que Deus dividiu o Mar Vermelho. Lembra que Deus alimentou a gente todos esses anos no deserto. Então lembrem disso, tá? Então a gente pode dizer assim que o livro do Deuteronômio, né, ele tem essa questão aí, né, o discurso de Moisés, ele fala muito dessa coisa, né, lembra-te, né, lembra, né, lá para trás, né, e daí Moisés apresenta de novo a lei para o povo ouvir e saber que tem uma lei que Deus deu para a gente, né, e daí chega um ponto ali que ele coloca ali uma escolha, né, quer dizer, olha, eu vou colocar diante, Deus fala assim, eu vou colocar diante de vocês a vida e a morte. Se vocês ficarem do meu lado, se vocês forem fiéis para mim, eu vou estar sempre do lado de vocês e não vai acontecer nada de errado. Mas, se vocês se esquecerem de mim, vai acontecer coisas erradas. Daí lembra que eu falei no encontro da semana passada, que eu falei assim que a Bíblia é uma sucessão do povo. Tá bem, esquece de Deus, e daí o que acontece? Vem outro povo, domina eles. Daí eles começam a murmurar, ai, porque Deus nos abandonou, nos ajuda, Senhor. Daí Deus vem, ajuda eles, coloca eles de novo lá. Daí eles esquecem de Deus. Vem outro povo, domina eles. Então, se a gente for ver, a Bíblia é uma sucessão disso daí. Muito bem. E daí a gente tem, né? Então, no livro o livro do Deuteronômio, ele é o quê? Ele é um discurso de Moisés, tá? Moisés está discursando para o povo. E a gente percebe que Deus quer fazer do povo de Israel um modelo, porque através desse povo é que Deus vai aí ajudar, né? E vamos colocar assim, que Deus vai mostrar a grandeza dele, tá? Então quer dizer, a ideia é que o povo olhe, né? No caso ali pro povo, correção. A ideia é que Deus, que o povo, os outros povos olhem para o povo de Israel e falem assim, nossa, mas por que eles, mesmo sendo poucos, eles conseguem vencer? Por que aquele povo é diferente? O que tem de diferente com eles ali? E a ideia é que Deus está presente no meio do povo, tá? E daí a gente tem uma coisa que acontece muito ali, a questão das lutas, né? Muitas lutas acontecem. Daí você fala assim, nossa, mas Deus não gosta de guerra, né? Por que tem luta ali, né? E você vê que o povo luta muito, né? Só que tem algumas lutas que às vezes assim, chega num ponto, gente, que não tem às vezes o que fazer. Às vezes por assim dizer, às vezes você está numa situação que você é obrigado a lutar. Vou dar um exemplo. No próprio livro aqui, ele descreve assim que o povo estava andando no deserto e eles tinham que passar por um território. E daí Deus fala assim para eles, ó, vai lá, manda um mensageiro para falar com o rei desse povo que vocês vão passar aí e fala que vocês vão passar, que vocês vão andar pelo caminho principal, quer dizer, onde todo mundo vai poder ver. Se vocês precisarem de comida, vocês vão pagar pela comida. Se vocês precisarem de água, vocês vão pagar a água. Olha só, quer dizer, não vai dar gasto nenhum, a gente só quer atravessar. Só que quando eles vão falar com o rei se revolta, não quer deixar eles passar e vem com o exército. Quer dizer, eles têm como fazer alguma coisa? Não tem, porque eles só queriam passar. E falou assim, a gente vai pagar pela comida, a gente vai pagar pela água, né? Você tem que, só isso que a gente quer. Só que o rei não aceita. Então quando o rei manda esse exército dele para lutar, daí o que acontece? Deus ajuda,
né? Como eu falei, lembra? Quando a gente não consegue, Deus fala, deixa comigo. E daí Deus vai, né? Ajuda o povo, então eles conseguem ali destruir o exército, né, desse rei. Só que daí quando a gente olha, né, no caso, muitas vezes para o Antigo Testamento, a gente tem essa visão assim, nossa, mas Deus, poxa vida, né, Deus era, nossa, parece que no Antigo Testamento Deus era ruim, Deus brigava, né, e daí quando vem Jesus, né, parece que a mensagem de Jesus é, o amor, vamos amar o próximo, né. Só que a gente percebe que no Antigo Testamento também tinha essa questão, né, no caso aí do amor, né, Deus, ele é amor. Só que por que você tem tanta luta, né, no caso do Antigo Testamento, né? Porque, como eu falei para vocês, tem situações que às vezes você não tem que fazer, você tem que lutar, né? Às vezes, por mais que de repente a gente não goste, né, de alguma coisa, mas às vezes assim, você precisa ir para a guerra, a gente precisa lutar. Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá? De alguma coisa que a gente já viu, tá? Que lembra quando eu falei lá de São José Luís Sanches del Rio? Por que ele foi para a guerra? Porque no caso lá, como é que fala? O presidente tinha colocado uma lei lá, lembra? Que proibia um monte de coisas na igreja, um monte de coisas no culto, e lembra que ele estava fechando as igrejas, transformando as igrejas em estábulo, as igrejas em galinheiro, lembra disso daí, né? E daí chegou um ponto ali que eles tentaram conversar, não tinha mais o que conversar, então daí eles acabaram indo para a parte da guerra. Então a gente percebe que tem algumas situações que às vezes você tem coisa desse jeito, né? E eu gostaria de falar para vocês também a respeito aí de um negócio que a gente chama aí de Batalha de Lepanto, não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Então na Batalha de Lepanto, tá? Eu não lembro aí muito bem quando aconteceu, eu acho que deve ter sido ali, acho que 1200, 1300, mais ou menos por essa época aí, tá? Aconteceu assim, a gente tem lá na Europa, né, a gente tem, ali foi um cenário de muitas guerras, e tinha um povo, né, que era o povo árabe, que a gente tem hoje em dia também, né, que no caso aí eram os muçulmanos, e eles estavam crescendo, eles estavam dominando ali, né, a região toda. Só que o problema é que toda vez que eles entravam num território novo, eles queimavam as cidades, matavam as pessoas, matavam as crianças, tá, faziam uma anarquia, destruía tudo. E não tinha reino que conseguisse fazer frente contra eles. Eles estavam muito grandes, muito poderosos. Daí, o Papa olhou para a situação e falou, eu vou reunir um exército. É uma coisa que se a gente olha hoje e fala assim, o Papa fez isso? Você já imaginou, por exemplo, o Papa Francisco falou assim, irmãos, vamos reunir um exército? Não dá pra gente imaginar um negócio desse. Falei, imagine, o Papa fazendo, não vai, né? Só que na época, assim, não tinha outra coisa para fazer. E daí o Papa reuniu, né, convocou um exército, reuniu um monte de pessoa e a batalha correu num lugar ali chamado Lepanto, por isso que chama Batalha de Lepanto, né? E daí de um lado você tem os cristãos e do outro lado a gente tem aí os muçulmanos. E os muçulmanos, né, dos dois lados ali tinham barcos, né? Mas os muçulmanos, eles tinham mais barcos e mais homens. Então o que você pensa? Quem que vai ganhar? Os muçulmanos, né? Só que daí o Papa, né, antes deles irem para a guerra, o Papa fez todo mundo se confessar, todo mundo recebeu a comunhão, e o Papa falou assim, ó, vão para a guerra, mas a arma mais poderosa que vocês vão ter vai ser o rosário. Então rezem, porque Deus vai ajudar vocês. E quando aconteceu a batalha, né, quando juntou os dois exércitos, foi um massacre pro lado muçulmano, né? Então, assim, praticamente quase todos os barcos dos muçulmanos foram destruídos, morreu um monte de gente do lado deles, né? E o lado dos cristãos, assim, perderam pouquíssimos barcos e morreu muito menos gente do que do outro lado, né? E daí eles conversando, né, no caso ali depois, né, com os prisioneiros que eles fizeram, eles perguntaram assim, nossa, mas por quê, né? Como que aconteceu isso, né? Por que a gente conseguiu derrotar vocês fácil, né? E daí eles falam assim, olha, não sei o que aconteceu, mas quando vocês vinham, no alto, na frente do navio de vocês, a gente viu uma mulher. E era uma visão aterradora a gente olhar essa mulher. E daí você fala, uma mulher com uma visão aterradora. Bom, voltando, então tem uma música, tá? Que a gente canta na igreja, que muitas vezes a gente não presta atenção, né? Mas ela fala assim,
Quem é essa que avança como a aurora? Então, quem é essa que avança como a aurora? Temível como um exército em pose de batalha. Então, vamos parar. Quem é essa que avança como a aurora? Então, essa música está falando de Nossa Senhora. Então, quando a gente fala aurora, é o nascer do sol. Então, eu gostaria que vocês imaginassem assim, quem que é essa mulher que eu estou vindo avançar, quer dizer, vir na minha direção, e ela é brilhante como a aurora. Quer dizer, conforme ela vem iluminando as coisas. Só que daí a segunda parte, a gente fala assim, temível, quer dizer, que eu olho, eu tenho medo, né? Temível como um exército em pose de batalha. Daí você fala, mas peraí, o que é um exército em pose de batalha? Imagina um exército com escudo, com lança, com espada, pronto para batalhar. Então, quer dizer, aí, o que essa música está falando é que eu olho para Nossa Senhora e ela é temível como um exército desse jeito. Só que você fala, nossa, mas a gente não tem a definição que Nossa Senhora é doce, amorosa, meiga e gentil. Como que agora você está falando aí essa coisa? Ah, tá, para os inimigos de Deus, para os demônios, Nossa Senhora é temível desse jeito. Sim, só que a gente percebe aí que no caso, também para os inimigos de Deus, tá? Que aí no caso aí eram aí os muçulmanos, quer dizer que estavam correndo risco ali deles conquistarem tudo, né, destruírem tudo, né, ali eles estavam também como inimigos de Deus. E quem que Deus coloca, no caso ali, para lutar junto do povo? Deus coloca a Nossa Senhora, né? Então assim, é interessante a gente ver essa coisa, né, que às vezes, como eu falei, às vezes a gente olha para as lutas, né, lógico que Deus, se fosse por ele não gostaria de que ninguém morresse por luta, né, mas a gente tem que entender que às vezes existem situações que você não tem por onde fugir, tá? E se a gente for ver aí no caso no livro do Deuteronômio, ele fala também, né, muito essa questão assim, olha, lembrem-se que vocês foram escravos lá no Egito, lembra que vocês foram pobres lá no Egito, né? Então, a ideia do livro do Deuteronômio, né, é que a gente não tenha pobre. Então, quer dizer, se tem pobre no meio do povo, é por quê? Porque a gente não está praticando o amor, tá? Então, esse daí foi, por assim dizer, uma introdução que eu dei para vocês aí, no contexto bíblico, né? E qual que é o contexto histórico que a gente tem, né? Então a gente olha aí que o reino de Israel, né, no caso o povo, eles vêm para a terra prometida, eles conseguem conquistar, chega um ponto ali que eles se organizam com reis, né? E chega um ponto ali que divide em dois reinos, né, que é o que a gente chama aí de reino do norte, que é Israel, e embaixo, né, divide aí o que a gente chama de reino do sul, que é o reino de Judá, tá? Então são os dois reinos ali. E daí surge um império chamado Império da Babilônia, que fala muito na Bíblia, né? E o Império da Babilônia, eles vêm, né, formam um exército enorme, gigante, eles vêm e destroem o reino do norte. E daí ocorre um negócio chamado exílio da Babilônia, porque eles vêm, eles destroem, eles pegam todas as pessoas, assim, que são mais inteligentes, tá? E eles mandam, no caso, para a Babilônia para serem escravos. E quando o povo está lá na Babilônia, sofrendo como escravo, né? Daí começa, né? Alguém falou assim, lembra que lá no Egito a gente foi escravo e Deus libertou? Então se Deus libertou o povo lá no passado, Deus também pode nos ajudar hoje. Então começa a surgir, né, esse pensamento. E daí, né, então no exílio, né? Quer dizer, por que Israel perdeu? Por que Israel foi dominado, né? E daí eles começam aí a formar o livro do Deuteronômio, tá? Então não é que Moisés, tá? Então assim, no contexto histórico, né? Que tipo, Moisés estava falando e estava alguém lá escrevendo lá. Pera, o que você falou, Moisés? Repete de novo essa última parte aí que eu não entendi. Ah, tá. Não é assim, né? Quer dizer, lá no exílio da Babilônia eles começaram a escrever, né, esse livro, né, para lembrar o povo, olha, né, lembra lá que Deus salvou, né? Então o livro do Deuteronômio ele foi escrito ali mais ou menos em 722 a.C., né? E começa ali no exílio da Babilônia, um pouco no pós-exílio, né? E daí eles formam aí, né, no caso, o livro que a gente conhece aí como o livro do Deuteronômio, tá? Só um minutinho. Bom, gente, então vamos lá, para a gente encerrar aqui, né, no caso, o nosso encontro. Hoje eu não vou passar música para vocês, tá? Quer dizer, a Juliana não vai cantar, mas eu vou passar um link de uma música que ela é retirada lá do livro, do filme O Príncipe do Egito, tá? E é bem nesse momento aí em que Deus está ali
libertando, né? No caso que seria assim, quando Deus tá libertando o povo ali da escravidão do Egito. Então é uma música muito bonita, tá? Pode milagre acontecer. Eu acho que vocês vão gostar, tá? Para quem ainda não assistiu, ou para quem assistiu, com certeza vocês vão gostar de rever a música. E agora o nosso agir, né? Qual que é o nosso agir dessa semana? Então olha só, nós estamos no mês da Bíblia. Quando você pensa em mês da Bíblia, sempre tem um negócio que a gente chama de torneio bíblico, né? E esse ano nossa comunidade, a gente vai fazer um torneio bíblico também, né? Só que nosso torneio bíblico vai ser um pouco diferente, né? Não vai dar para reunir todo mundo como nos outros anos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai, ainda não está muito bem definida a data, mas vai ser, né, acho que aí, provavelmente no mês que vem, né? E a gente vai, ele vai ser online, então a gente vai fazer aí um questionário, tá? Depois a gente vai mandar o link certinho para vocês, vamos explicar tudo direitinho como é que funciona, mas basicamente assim, vai ser online, vai ter um questionário, daí você entra, preenche as perguntas e daí depois a gente vai ver as respostas. E daí no caso, a gente vai ter premiação, né? Então no caso, aí quem acertar mais perguntas, no caso da turma da Eucaristia, quem acertar mais perguntas aí da turma do Crisma, tá? Vai ganhar um prêmio. A gente ainda vai ver ainda certinho o que é, mas a ideia do torneio bíblico é essa. E daí como é que vocês vão participar, né? Então, qual que é o nosso agir dessa semana? Então, eu preparei um resumo, tá? Eu vou colocar o resumo para vocês. E provavelmente aí nas próximas semanas a gente deve colocar mais alguns outros conteúdos aí para vocês estarem estudando. Então a ideia é que vocês vão estudando esses conteúdos que a gente vai mandar, tá? Que nem hoje eu dei uma introdução aqui no livro do Deuteronômio, mas a ideia é que vocês deem uma estudada melhor, tá? Então não adianta só assistir a catequese de hoje e achar que já está sabendo tudo, tá? Vai ter que pegar, vai ter que estudar ali. E daí, depois, vocês vão conseguir fazer aí o torneio bíblico, tá? Então, a ideia é essa daí, tá? Então, o agir de vocês dessa semana, baixem aí o arquivo e estudem, tá? Que a gente precisa estudar, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse encontro, tá? Até semana que vem, se Deus quiser. E semana que vem, tá? Já tô dando um spoiler para vocês. Faz tempo assim que eu tô querendo contar uma coisa para vocês. E assim, acho que vocês vão gostar muito do encontro da semana que vem, né, que vai ser, no caso aí, pelo menos para mim, esse é um tema muito especial, tá? Então, até semana que vem, se Deus quiser.